Bom, a gente sabe que, além de tudo isso que está se falando, tem um outro problema que está recorrente aí, que é o prazo perdido pelos consumidores, porque o judiciário reconhece, inclusive, o valor desse tempo perdido desnecessariamente em função de erros ou equívocos aí dos diversos, vamos dizer assim, dos males dos piores, inclusive. Desde o setor público ao setor privado, te causa um transtorno, então o judiciário tem reconhecido isso em ações, dizendo, olha, perdeu um tempo mesmo. A gente falou há pouco tempo atrás, inclusive, de um estádio onde a polícia militar interditou um setor para uma certa torcida. Essa torcida simplesmente não pôde ir ao estádio, que era em outra cidade, ou seja, pelo menos uns 100 quilômetros, e para ter o seu dinheiro de volta, teria que ir lá naquela cidade, pegar o canhoto do ingresso e entregar para receber o dinheiro. Isso dá dano para a gente, né, doutor? Você fala pra gente ser menos crítico e me joga a bomba. O tema, pode ficar à vontade. É isso que eu ia falar agora, vamos embora criticar mais um pouquinho. Não, mas eu acho que o primeiro passo para a evolução humana é a crítica. A gente tem que fazer a crítica, né? a indignação, exato. Se indignar para poder dar o segundo passo. Eu acho que é um papel que nós temos que ter mesmo. Olha, nós temos tido, ainda engatinhando, é importante falar isso, não fica parecendo que está fácil, todo mundo está conseguindo, mas está começando a engatinhar no Brasil essa ideia de transtornos causados pelo mau atendimento do fornecedor a esses consumidores, no que se refere ao seguinte: você fica assim o dia inteiro por conta de receber o técnico da TV a cabo, da telefonia, o que seja na sua casa, fica por conta, perde dinheiro, perde trabalho, perde uma série de compromissos e pior, o técnico simplesmente não vai, não justifica, não avisa e assim por diante. E não pode marcar a hora, não. Não, exatamente, você fica por conta. Fica por conta. A manhã inteira, a tarde inteira, o dia inteiro e assim por diante. Então, começam a ter algumas decisões no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, e é impressionante como começa por lá, sempre. Mas já teve decisão em Sergipe também, então deu um pulo maior. Né? Mas aqui em Minas Gerais ainda não tenho notícia de decisões desse tipo, mas pode vir a acontecer. Mas é porque o Tribunal de Minas normalmente é mais conservador nesse sentido, ele demora mais para evoluir nessas questões de defesa do consumidor. Mas eu acho que já é um primeiro passo, porque é insuportável você ficar por conta do fornecedor por um problema que normalmente ele causou, uma queda de sinal, um problema de velocidade na internet, não sei o que. Ele causou o problema, deu causa à situação e ainda te obriga a ficar por conta dele e você fica por conta e o cara sequer vai lá e te dá uma satisfação. Então eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um dano moral, isso tem que começar a ser punido, não punido simplesmente para criar, entre aspas ou sem aspas, uma indústria de dano moral. Não é isso que eu estou pregando. É para ser punido de forma educativa, para esse fornecedor ser corrigido constantemente. Agora, não precisaria de nada disso, eu insisto muito nessa questão, se as agências reguladoras e órgãos públicos responsáveis pela fiscalização desses setores fossem realmente eficazes na fiscalização e na punição a esses fornecedores. Você tem, por exemplo, uma lei que fala de telemarketing. Meu pai. Você liga para lá, deveria ser imediatamente transferido para um atendente para cancelar. Até 1 minuto tem que ser atendido. Exatamente. Né? Aí isso já foi denunciado em várias meios de comunicação, que o cara é treinado para desligar a ligação no meio do caminho, só para criar um transtorno no consumidor. Poxa, se todo mundo já ouviu falar disso, por que não se muda, não se tem uma fiscalização maior? Qual que é o interesse a ser protegido? É do consumidor? Então vamos proteger esse consumidor. Será que também cai naquele assunto que nós falamos a programas anteriores, que o pessoal, por não reclamar, eles têm esse risco calculado, falam, a reclamação vai vir de 2%, 3%, o que vai talvez nem afetar o nosso lucro, a gente já tem um dinheiro garantido para esse tipo de reclamações, que serão realmente a gente vai perder, então a gente vai fazer um acordo e paga, porque realmente o brasileiro não é aquele que reclama muito. E aquele que reclama muito passa-se como crítico, como chato, como insuportável. Nossa, esse cara é crítico. Somos nós, então. Exato. Mas na grande verdade, por exemplo, se a gente pegar o telefone agora, qualquer telefonia, ligar para falar na operadora, você vai ficar no máximo, no mínimo uns 5 minutos para ser atendido, o que na lei teria que ser até em 1 minuto. 1 minuto. Quer dizer, o que está acontecendo? Eu acho que é um pouco das duas coisas. O brasileiro tem essa preguiça, vamos dizer assim, de fazer reclamação, ou não é só preguiça, às vezes ele é desmotivado.
ele sabe que não vai dar certo, vai dar em nada, ele vai lá no órgão de defesa do consumidor, ele vai numa agência reguladora, faz a denúncia, não tem um resultado eficaz, ou ele pensa, eu vou reclamar por 20 centavos, isso não vai dar em nada, é uma série de fatores que leva ao desânimo na reclamação. Mas, eu vou ser bem sincero, em alguns setores, há um volume razoável de reclamação. Por exemplo, telefonia. Aliás, lidera, né, doutor? É um dos líderes, né, junto com cartão de crédito e bancos. Então, telefonia tem um volume razoável de reclamação. E por que não muda? Né, porque a agência reguladora do setor, ela não trabalha de forma eficaz para atuar no setor. Para punir quem tem que ser punido, exato. Na verdade. Multar exatamente. As empresas que têm que ser multadas e tal. Isso, exigir o cumprimento da lei de telemarketing e outras regulações que ela mesma cria. No início, inclusive, a gente notou uma mudança, né? Sim. Nos bancos, aquela questão do atendimento em 15 minutos. Quando a coisa estava na mídia, a gente notava uma mudança, mas depois o tempo vai passando, aquilo vai esfriando. Vai caindo no esquecimento, vai esfriando, aí volta a ficar tudo como era antes. É, mais ou menos por aí. Então, assim, é um conjunto de fatores que tem que pressionar. O judiciário, essas decisões que a gente está relatando aqui, é mais uma pressão que se faz para tentar auxiliar os consumidores na solução disso. Agora, o judiciário tem que ser o último recurso. Poxa, quanto tempo a gente fala do judiciário como se fosse uma coisa simples, rápida, eficaz, mas não é. O cara entra, por exemplo, no juizado de relações de consumo, que em tese é mais rápido, ele vai levar 1, 2, 3 anos para resolver a demanda. E se ele for para a justiça comum, ele vai levar 5, 10 anos. Quer dizer, se a coisa fosse resolvida lá atrás, uma coisa simples, um problema de atendimento. Isso para mim, você imagina, se eu fosse ter uma empresa como eu tenho, de certa forma, um escritório de advocacia, você imagina um escritório de advocacia que fica enrolando o cliente para atender, não, vão atender daqui 3 meses, sei o quê. Isso aí é insuportável. Doutor, você vai perguntar? Só uma dúvida que eu tive. Com essa nova lei agora em vigor, as pessoas podendo reclamar mais sobre o tempo perdido mesmo. Vamos colocar aqui um exemplo. Uma pessoa que pede um serviço, a internet deu algum tipo de problema, ela precisa de um profissional que venha à sua casa para resolver o problema. O profissional marca, não avisa, e aquela pessoa gasta ali a tarde inteira dela esperando aquele profissional. O que ela pode fazer para reivindicar o seu direito, dizendo assim, olha, eu perdi meu tempo, eu faltei do meu serviço, não veio ninguém aqui resolver o meu problema? Bem, a primeira coisa quando você vai entrar com uma ação judicial de dano moral ou material é comprovar o dano. Então, o que é muito importante fazer? Primeiro, você sempre anotar os números de protocolo em relação ao serviço feito ou não feito. Então, o primeiro chamado que você fez, anota o protocolo. Não foi o cara, liga reclamando para você ter um novo protocolo para provar. Olha, eu liguei reclamando para mostrar sua boa-fé, tentar resolver a questão. Né? Se você tem algum compromisso, alguma situação também, comprove isso aí através de alguma carta que você recebeu, e-mail, comprove que houve o dano. Comprovando isso, você tem todo o direito de recorrer ao judiciário. Agora eu quero chamar a atenção aqui, principalmente quem nos acompanha de Minas Gerais. Em Minas Gerais, vários juízes não dão esse dano moral. Acho que é um mero aborrecimento do consumidor e não dão dano moral. Eu não acho isso. Eu acho que é dano moral e vários juízes também acham. Claro. Mas a gente tem que alertar isso, senão fica parecendo. Eu tenho pavor, Luciana, de advogado ou advogado que vai para o rádio, para a TV e fala assim, não, pode entrar que você vai ganhar. Olha, a coisa não é bem assim aqui em Minas. Tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita. Na minha opinião, já escrevi sobre isso, já falei sobre isso, é sim um dano moral. Claro. Porque, claro, o cara está perdendo dinheiro, tempo. E o dano moral não é simplesmente para indenizar o consumidor. O dano moral, isso tem vários textos sobre isso, é uma forma de educar o fornecedor. Ele tem que ser punido para se educar, para não repetir mais aquele tipo de situação. Senão vira isso que o Maurício falou, o risco calculado. Não, só um que vai reclamar, então eu indenizo aqui, os outros 70 que não reclamaram eu deixo para lá. Então tem que começar a ter essa punição para corrigir a conduta desse fornecedor. Agora, isso acontece em todos os casos. Agora, vamos perguntar assim, doutor, uma situação imediatista. A Polícia Militar pode entrar numa situação dessa? Por exemplo,
o rapaz está dentro de um banco, 2 horas para ser atendido, não é atendido, a lei assegura que seja isso em 15 minutos no máximo, ele pode recorrer a um momento assim, por exemplo, de fúria, em vez de ele sair de lá e deixar de ser paga a conta dele porque ele tem outro compromisso, vamos dizer assim, tem um voo para pegar, ele pode recorrer à polícia militar ou a algum órgão imediatista ou não? Tem que colher provas e entrar com processo? Existe algumas possibilidades de recorrer a isso sim. Por exemplo, quase todos os PROCONs do país, eles têm, além da estrutura deles de receber reclamação, eles têm fiscais. Então, se ele faz uma denúncia a um órgão de defesa do consumidor, essa fiscalização, se ela tiver condições de ir no momento, naquele horário, ótimo. Se não, ela vai num outro momento, só que esse outro momento não traz tanto prejuízo, porque se você não foi atendido em 15 minutos no banco, certamente daqui 3 dias também não vai ser. Então a fiscalização ela acaba ajudando. Então é importante essa denúncia ao órgão de defesa do consumidor. Eu acho mais importante do que a polícia militar, porque a polícia militar muitas vezes ela vai alegar que é uma situação de natureza civil, não é criminal, então ela não pode atuar e aí você acaba perdendo tempo. E mesmo que atue, aquilo vai ficar restrito àquele campo, né? Isso. Agora, se a reclamação vai para o órgão de defesa do consumidor... Já vai se encaminhar de forma correta. Se transforma em estatística, na verdade. Isso. Dentro do órgão de defesa do consumidor e aí, com o tempo, outras pessoas reclamando aquele estabelecimento. E se você reclama na polícia, você tem que pegar o boletim de ocorrência e você ir depois ao PROCON fazer a reclamação. Então, você está tendo uma etapa a mais. Se você já denuncia ao PROCON, você está. Agora, tem situação que não tem jeito. Por exemplo, você quer fazer valer o direito também à entrada num espetáculo, você tem que fazer aquilo naquele momento. Aí tem que ser realmente um boletim policial se um PROCON está fechado, por exemplo. Você está chegando às 9 da noite, o PROCON está fechado. Então aí não tem outro jeito. Interessante isso então. Então, coisas imediatistas, por exemplo, uma entrada a um show, ou até mesmo um estacionamento, alguma coisa que você não está conseguindo sair ou entrar e você precisa daquilo, você pode recorrer então a um órgão imediatista, que seria no caso a Polícia Militar, ou até mesmo uma fiscalização, para conseguir esse ingresso. Se possível. Caso contrário, colher provas. Testemunhas ou o que for. Lembrando sempre que o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho não podem ser testemunhas. Porque são considerados primeiro grau, né? Isso, até o 2º grau não pode ser levado enquanto testemunho. Então, até o irmão e assim por diante. Bom, doutor Bruno, a gente quer te agradecer mais uma vez, porque a gente sempre se enriquece mesmo com informação. Acho que o pessoal de casa, quando ouve isso, aprende a cada dia mais lidar com situações do cotidiano, porque isso acontece no dia a dia de todos nós, né? Desde você até uma padaria, até em qualquer outro lugar, a gente passa por esse tipo de problema. Então, ficou aí as dicas do doutor Bruno. A gente quer que você deixe as suas considerações finais e agradecer mais uma vez o senhor estar aqui. Só agradeço mais uma vez o convite e você tendo alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato conosco aí pelas mídias sociais ou no site www.burgarelli.com.br.